Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Gianobre e hoje nós daremos início a um novo conteúdo. Vamos acompanhar. Aí está, aula de número 3, porcentagem. Esse é o objeto de conhecimento. O detalhamento é o cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples, tá bom? Então a gente vai estudar hoje as porcentagens, que é um conteúdo do nosso dia a dia, um conteúdo muito importante que a gente vai precisar. Então vamos a ele. Muito bem, porcentagem. No nosso dia a dia a gente usa essa forma ou essa taxa, né, praticamente no nosso cotidiano ali, nas operações financeiras, no comércio, aonde quer que você vá, você sempre estará fazendo uso de alguma forma desse recurso que é a porcentagem. Quando você vai numa loja, por exemplo, comprar um eletrodoméstico ou qualquer coisa, a primeira coisa que a gente pede é um desconto, né? Então, esse desconto ele é dado na forma de porcentagem. Uma TV, por exemplo, ela custa ali um valor, e aí se você pagar à vista, você pode barganhar um desconto, né, nessa TV, e esse desconto vai ser dado através de porcentagem. Então você fala, olha, eu vou comprar a TV, eu vou pagar à vista, no Pix, sei lá, mas eu quero um desconto. E aí o vendedor ali ele vai te dar um desconto de 7%, 8% ou 10%, enfim. E aí você, com esse desconto, você precisa descobrir quanto que isso vale em dinheiro. Então se a TV vale ali R$ 2.500, por exemplo, e você tem um desconto de 10%, só aí você já ganhou R$ 250 de desconto, tá? Isso eu estou falando aqui de uma porcentagem simples, que é 10%, mas às vezes pode acontecer de um percentual ser de 11%, 11,5%, 15,5%, por exemplo. Então nós temos vários tipos de porcentagem, né, que a gente pode encontrar. Então toda vez que a gente se deparar com uma situação como essa, né, a gente vai precisar fazer esse cálculo de porcentagem. Um outro exemplo também que a gente vai encontrar em relação às porcentagens são nos financiamentos, seja de um imóvel, de um veículo ou um empréstimo em dinheiro que você vai tomar do banco. Então, normalmente, quando você empresta um dinheiro de uma instituição financeira, você vai pagar a mais. Você vai pegar aquele valor, a instituição vai te cobrar uns juros em cima desse valor, né? E aí você vai pagar sempre a mais. Esse a mais é a porcentagem que vai ser jogada em cima do valor. Então, nesse caso, a gente tem que calcular essa porcentagem e somar com o valor que você tomou emprestado. E aí, no final, você tem ali o total, tá bom? Mas isso a gente vai vendo ao longo da nossa aula, esses exemplos, tá? Eu vou trazer agora a primeira cartela para a gente ver a definição. Acompanha comigo. Aí está, ó, porcentagem. Então, vamos entender a definição de porcentagem primeiro, tá? E depois a gente vê alguns exemplos práticos. Então, entendemos como porcentagem a razão, veja, a razão entre um número qualquer e 100, ok? Então, a porcentagem é a razão de um número qualquer por 100. Daí esse nome, né, de porcentagem, porque essa divisão sempre será por 100. Sendo representada pelo símbolo, esse símbolozinho aqui da porcentagem. Ok? Então essa é a definição básica que nós vamos ter sobre a porcentagem. Então na próxima cartela aí, nós temos a forma decimal, tá? Veja, outra forma de representação de porcentagens é através de números decimais, pois pertencem à mesma classe de números, que são os números racionais. Assim, para cada porcentagem, há um número decimal equivalente. Então veja, 35%. Quero que você preste bastante atenção agora. Eu tenho 35%. Isso aí é uma taxa, né? E essa taxa eu consigo representá-la na forma decimal. Como é que eu vou representar na forma decimal? A primeira providência que você vai tomar conforme ele já falou aqui na outra cartela, né, ele diz, ó, qualquer valor
é a razão, né, de qualquer valor por 100. Então eu vou pegar qualquer valor e dividir por 100. Nesse caso aqui, dos 35%, eu vou pegar o 35 e vou dividir por 100. Olha só. Tudo bem? Então eu vou dividir 35 por 100. Quando eu divido 35 por 100, eu obtenho 0,35, tá, gente? E ó, esse tipo de divisão aqui por 100, tá? Nem pensar em estar fazendo isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui 35, eu vou pegar 35 e fazer uma divisão por 100. Você não vai fazer isso porque não precisa, tá? Essas divisões por 100, como é que a gente faz? De forma rápida e até de cabeça também, tá? 35, ó, você vai pegar a vírgula que está sempre depois ali do último algarismo, que é o 5, né? E você vai deslocar essa vírgula 2 casinhas decimais para a esquerda. Por que 2 casas decimais, professor? Porque eu tenho 2 zeros aqui no 100. Então são 2 casas decimais. Então observa que a minha vírgula ela veio para frente do 3, tá? Então nesse caso aqui, ó, 35 sobre 100 é o mesmo que 0,35, tá bom? Então não esqueçam desse macete. Toda vez que eu quiser transformar uma taxa, né, uma porcentagem em número decimal, eu vou transformar essa taxa numa fração centesimal, ou seja, vai ser qualquer número sempre dividido por 100, tá? E essa divisão por 100 eu faço apenas deslocando a vírgula para a esquerda. Então se eu tinha ali 35 dividido por 100, eu vou deslocar minha vírgula e aí no final eu vou ter 0,35. Professor, e se fosse 75 dividido para 100? Mesma ideia, você deslocaria a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Então ficaria 0,75. E assim por diante. Beleza? Fechado? Vamos para a próxima aí? Vamos voltar para a nossa cartela. Então aqui nós temos a divisão, tá? Conforme eu já mostrei para vocês. O percentual de 35%, transforma em fração, 35 sobre 100, resultado 0,35. Bom, agora a gente vai aqui no nosso cenário virtual para a gente fazer algumas demonstrações, tá? Vejam, eu tenho alguns números que eu consigo transformar tanto para número decimal quanto para fração ou mesmo a taxa percentual, tá? Então nesse caso, ó, nós vamos praticar aqui nessa tabela. Em seguida a gente vai ao quadro para a gente fazer para preencher aqui essa tabela também junto com vocês. Então observa que lá na primeira linha, né? Lá na primeira linha eu tenho fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela que a gente não consegue mais simplificar, tá? Se eu simplificar o 1 sobre 2 ali, eu vou transformar no número decimal, 0,5. Então é uma fração que eu não consigo mais dividir por nada, tá? Aí eu tenho o número decimal, que é justamente essa divisão de 1 por 2, que vai resultar em 0,5, tá? Conforme a gente está vendo lá na primeira linha. Fração centesimal, 50 sobre 100, tá? Então eu vou transformar esse valor, que é 0,5, né, numa fração centesimal. E a taxa percentual, né, que são os 50%. Observa que nessa segunda linha nós temos alguns campos aqui que faltam completar, tá? Então olha só, eu tenho ali 1 sobre 4, perdão. Depois, transformando para número decimal, eu vou ter 0,25, né? E por último ali o 25 sobre 100, que vai ser a minha fração centesimal. E essa fração centesimal transformada em taxa vira os 25%, tá bom? Então vocês já perceberam que existem várias formas da gente trabalhar com a porcentagem. Você pode trabalhar com a fração ou você pode trabalhar com o número decimal, tá? E a gente vai já entender o porquê disso quando a gente for fazer algumas atividades. A gente vai precisar fazer essas transformações, tá bom? Vamos completar mais alguns valores nessa tabela. Vamos ali na nossa cartela. Nós temos o seguinte, ó. Eu tenho alguns campos, né, que faltam ser preenchidos.
Esse daqui, conforme nós já vimos, né? Aqui é 0,25. A fração centesimal vai ficar 25 sobre 100, ok? E a taxa percentual aqui, ó, 25%. Tranquilo? Vamos resolver essa terceira linha agora, só para vocês se familiarizarem, né, com essas transformações. Vejam que agora, nessa terceira linha, eu só tenho, ó, 0,20, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu já posso transformar esse 0,20 numa fração centesimal, tá? Eu posso transformar o 0,20 numa fração centesimal. De que forma? Eu vou pegar somente a parte decimal aqui do número, que é o 20, ó. Tá? 20. E vou dividir por 100. Ok? Vou dividir por 100. Isso porque, como nós estamos trabalhando com porcentagem, né? Todos os valores que a gente for usar sempre serão divididos por 100. Tá? Essa fração sempre será uma fração centesimal. Ok? E aí vejam, ó, esses 20 sobre 100 eu consigo transformar numa taxa percentual também, ó, 20%. Porque 20 sobre 100, concordam comigo que até a forma como a gente fala já nos dá a resposta? 20 por 100, ou seja, 20%. Então a gente vai escrever 20% ali com o símbolo, ok? E a fração, né, que nós temos de 20 sobre 100, olha só como é fácil calcular, chegar numa fração irredutível. Eu tenho aqui 20 sobre 100, né? Qual é a fração que eu vou colocar aqui na primeira célula, né? Nesse primeiro espaço aqui. Então eu vou simplificar essa fração 20 sobre 100. De que forma? Eu posso, ó, simplificar os zeros. Quando você simplifica um zero em cima e um zero embaixo na fração, ou seja, um zero no numerador da fração e outro no denominador dessa fração, o que sobra? 2 sobre 10, não é verdade? O que você pode fazer mais aqui? Você pode dividir por 2. Ó, divide por 2 sempre na parte de cima e na parte de baixo da fração, tá? Para poder dar certo. Então o que sobrou? 1 sobre 5, pronto. Então 20 sobre 100, a fração irredutível de 20 sobre 100, nada mais é que 1/5, ou 1 sobre 5. Tá? E assim nós iremos fazer para todas as outras linhas aqui. Tá? Aqui são só alguns exemplos que eu trouxe. Só para vocês verem que a gente consegue fazer essas transformações, tá? Da maneira como for melhor para a gente trabalhar. Às vezes vai ser melhor a gente trabalhar com uma fração, ou às vezes será melhor a gente trabalhar com um número decimal. Tá? E aí, dependendo do exercício ou do problema que a gente estiver resolvendo, a gente faz essa transformação. Ok? Vamos seguir então com a próxima cartela? Nós temos aí transformar porcentagem em um número decimal. Então já meio que mostrei para vocês como é que faz isso, né? Você vai pegar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 93%, né? Então veja, essa vírgula, ela está subtendida, tá? A gente não escreve, mas ela está lá. Olha o que ele fala. Basta mover a vírgula 2 casas decimais, contando da direita para a esquerda. Ok? Então, a minha vírgula está aqui, depois de 93, né? Aí eu vou contar 2 casinhas decimais, ó. 1, 2, pronto. Aí você coloca o zerinho aqui na frente. O que foi que sobrou? 0,93, tá? Conforme nós já conversamos. Vamos fazer alguns exercícios agora? Olha só. Vamos transformar as porcentagens a seguir em números decimais. Então, o que nós já conversamos agora, a gente vai colocar em prática, tá? Vamos começar aqui com 25%. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, transformar esse 25% em
fração, que vai dar 25 sobre 100. Ok? 25 sobre 100. Pronto. A partir daí, você vai dividir 25 por 100. E a divisão por 100, conforme nós já conversamos, ó, é sempre deslocando a vírgula para a esquerda. Então a vírgula está depois do 5, desloca ela 2 casas para a esquerda. O que foi que sobrou? 0,25. Então, 25% transformando em número decimal é a mesma coisa que 0,25. Tudo bem? Tranquilo até aí, pessoal? Vamos para a letra B agora? Vamos fazer a letra C, que é parecido com a B. Na letra C. Letra C eu tenho aqui, ó, 80%. Transforma em fração. Ok? E depois desloca a vírgula. 0,80. Pronto. Está feita a conversão de número de fração, né, para número decimal. Ok? Então, durante os exercícios, a gente vai precisar fazer sempre essa transformação. E aí, quando você já tiver ganhado alguma habilidade, você já vai fazer isso de cabeça, tá? Você vai pegar aqui o 25, e aí você já vai deslocar a vírgula para a esquerda, só olhando para a taxa, tá? Sem precisar estar transformando em fração, como eu estou fazendo com vocês aqui. Como a gente está aprendendo, eu estou fazendo passo a passo, tá? Mas isso aí, a gente tem que se habituar a fazer já de forma automática. Agora, olha essa letra D. Essa letra D tem uma situação interessante aqui, porque eu tenho 115%. Ora, 115% é mais que 100%, não é verdade? Vai além do valor total. Isso significa que eu tenho 100% de qualquer coisa, tá? Mais 15%. Olha só. Eu tenho 100% do total, além desses 100%, eu tenho mais 15%. É como se eu tivesse uma maçã, e aí eu vou trazer uma outra maçã. Eu tenho 2 maçãs, só que além dessas 2, eu tenho mais 15% de uma maçã, tá? Como é que a gente vai fazer para converter nesse caso aí, né? Mesma ideia, a gente vai pegar os 115, olha só, vamos pegar aqui os 115%, tá? Vamos transformar em fração. E como é que a gente vai transformar em fração, professor? 115%. Não tem problema, ó. Normal. 115 sobre 100. Apenas isso. E agora? Agora a gente vai deslocar a vírgula que está depois do 5, né? Veja, a vírgula sempre vai estar no último algarismo aqui. E aí nós vamos deslocar essa vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Então, olha só, 2 casinhas decimais. Resultado, 1,15. Tá aí. Esse é o número decimal. Ok? É dessa forma que a gente vai trabalhar. Para finalizar aí, ó, vamos para fazer a letra E rapidamente. A letra E eu tenho 2%, ó. 2%. Letra E. 2%. Então, vou transformar aqui em fração, que vai ficar 2 sobre 100, tá? Só que no caso de 2%, ó, você já tem que tomar cuidado, que você vai andar com essa vírgula, 2 casas decimais para a esquerda, tá? Então, quando você fizer isso, a tua resposta já vai dar 0,02, tá? Porque, veja, a vírgula estava bem aqui, né? Então, 2 casas, ok? Por isso que tem que ficar esse 0 na frente ali do algarismo 2. Então, 2% transformando em número decimal é 0,02. Muito bem, muito bem. Já sabemos como a gente transforma.
uma taxa em número decimal, já sabemos como transforma em fração. Vamos agora para a prática. Vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Uma TV foi colocada à venda por R$ 2.100. Se o comprador obtiver um desconto de 8% no pagamento à vista, qual será o preço final da TV? Olha aí, pessoal, e agora, hein? Então vejam, primeira providência que a gente vai ter que tomar nesse caso aí. Eu vou transformar a taxa, que é 8%, eu vou transformar em número decimal, tá? Como eu falei para vocês, existem várias maneiras da gente resolver porcentagem, mas a forma mais prática e mais rápida e que funciona com 80% dos problemas é você transformar essa taxa em número decimal e em seguida multiplicar esse número decimal com o valor que você quer tirar a porcentagem. Quanto custa a TV? Não é 2.100? Então você vai transformar 8% em número decimal, vai pegar esse valor decimal e vai multiplicar com 2.100, tá? Quando você fizer isso, você vai obter o desconto dessa TV. Ou seja, 8% corresponde a uma parte desses 2.100, tá? É como se você recebesse o seu salário e no contra-cheque ali, né, fosse descontado 8%. Você não vai receber 2.100, você vai receber 2.100 menos o desconto. Então a gente precisa descobrir qual desconto é esse, tá bom? Vamos lá então. Bom, então vamos transformar em porcentagem, 8%, em decimal, perdão, conforme nós já vimos. Vou transformar em fração. 8 sobre 100 é a mesma coisa que 0,08. Tudo bem? Tranquilo até aí? Agora, preste atenção, esse aqui é o passo número 1. Transformar a taxa em número decimal. O passo número 2 agora é você pegar o valor que você quer encontrar, que você está trabalhando ali, que no caso é 2.100, e multiplicar com o número decimal que você encontrou, tá? O resultado dessa multiplicação aí será o desconto que nós vamos ter na TV, tá? Que nesse caso aí, ó, nós vamos ter que multiplicar 2.100 vezes 0,08. Então, 2.100 vezes 0,08 vai resultar aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, vai resultar em 168. Ou seja, R$ 168 será o desconto, tá? Mas aí você tem que ficar ligado na pergunta que está sendo feita na porcentagem. Veja, qual será o preço final da TV? Será que essa TV vai custar R$ 168? Nunca, né? Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que pegar o valor total e descontar os 8% de desconto que foi dado. E esses 8% corresponde a R$ 168. Então pronto, ó. Pega os 2.100 menos 168. O resultado dessa operação será o valor final da TV que está sendo procurado, tá? Que nesse caso aqui, ó, vai ser de R$ 1.932. Beleza? Vou deixar sem o zero mesmo aqui o valor, tá? Então aqui está, ó. R$ 1.932 será o valor final dessa TV. Entenderam, pessoal, como é que a gente vai trabalhar a porcentagem? Sempre dessa maneira. E aí, observem que nesse caso, se trata de uma questão envolvendo desconto. Poderia ser acréscimo, né? Ao invés da pessoa obter ali um desconto na compra, ela poderia ter tido um acréscimo, caso fosse um outro tipo de operação, como um empréstimo ou um financiamento, né?
Então aí você já teria aqui, ao invés de subtrair do valor total, você já teria que adicionar, jogar em cima para você poder ter o total. Beleza? Vamos para a próxima lá para a gente finalizar? Ó, essa próxima já tem a ver com acréscimo, tá? Vamos lá. Um carro foi comprado a prazo com um parcelamento de 36 vezes. O valor do veículo à vista é de 75 mil. À vista, tá? Se você chegar lá e não comprar parcelado, comprar de uma vez só. Supondo que ao final desse financiamento, o comprador pagou 55% de juros sobre o valor inicial. Que valor inicial é esse? É esse daqui, né? 75 mil. Qual o valor final desse veículo? Então, em primeiro lugar, vamos entender o problema, tá? O veículo custava quanto? 75, né? Mas isso se a pessoa chegasse lá e pagasse de uma vez só, pagasse à vista. Mas o veículo ele será financiado. Como o veículo será financiado, então a pessoa, o comprador, ele irá pagar 75 mil, né? Mais o valor desse financiamento, que nesse caso aí, os juros, foi de 55%, tá? Então você tem que pegar os 75 mil e somar com os juros. Mas quanto é esse juro, professor? Aí nós vamos ter que calcular. Calcular o quê? 55% de 75 mil. Vamos chegar no valor e aí no final a gente soma com os 75. Vamos lá? Muito bem. Então, vamos pegar aqui 55%. Olha só, 55%. Transformando em fração. Repito, tá? Isso aqui você já tem que estar fazendo de cabeça. Eu estou fazendo aqui passo a passo, mas na hora que você pegar esse percentual aqui, você já converte já automático, tá? Para número decimal, que nesse caso aqui fica 0,55. Ok? Então, 55% transformado para número decimal resulta em 0,55. Aí você pega o valor do veículo, que é 75 mil, né, o valor inicial, e multiplica por 0,55, tá? Esse meu 5 ele não está querendo sair direito, vou arrumar aqui. 0,55. Muito bem. Agora nós vamos aqui fazer essa multiplicação, esse produto, né? Isso aqui vai resultar em 41.250. 41.250, tá? Agora preste atenção, ó, 41.250 não é o valor final do veículo, tá? Porque veja que a porcentagem ela tem uma lógica. Se o valor inicial do veículo era 75 mil, não faz sentido você pagar 41.250, né? Estou fazendo essa observação porque poderia ser uma das alternativas, essa daqui, tá? Uma casca de banana para você ir lá e marcar. Na verdade, 41.250 é o quê? São os juros desse financiamento, ó, de 36 vezes. Então ele pagou 75 mil mais os juros. Então o valor total desse veículo, no final das contas, né? Ó, o valor total será de 75 mil mais os juros, 41.250. Isso aqui vai dar um total de 116.250. Comprou caro esse carro, né? Comprou mal. 116.250. Ok? Então esse será o valor final do nosso veículo aí. Bacana, pessoal? Tranquilo demais, né? Então esse aí foi o conteúdo de porcentagem da nossa aula de hoje. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!